Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor. Eu confesso que, apesar de ter subido nesse púlpito aqui muitas vezes, ainda me encho de temor e de tremor. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente ansioso. E pregar aqui nesta igreja ainda enche meu coração de ansiedade, tira a minha noite de sono também, mas eu faço isso para a glória de Deus e no Espírito, na força do Espírito do nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 5. Do versículo de número 14 ao versículo de número 18. Tiago 5, 14 a 18. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Até aqui, queridos. Amados, doenças preocupam, doenças assustam, doenças trazem sofrimento, nós sabemos disso. Todos nós acompanhamos com muita angústia a aflição, por exemplo, do ex-vice-presidente da República, o José Alencar, homem que durante muito tempo lutou contra um câncer, um homem que foi diagnosticado com câncer, lutou com todas as suas forças, mas que veio a falecer. E homens na situação de José Alencar, do ex-presidente José Alencar, homens como ele se encontram pelo Brasil afora, e eventualmente até mesmo aqui em nossas igrejas, pessoas que lutam contra um diagnóstico, pessoas que lutam contra uma doença. E nós sabemos que a doença não escolhe pessoas, a doença não faz acepção por idade ou classe social, quer rico, quer pobre, quer novo, quer velho, qualquer um pode ser da noite para o dia diagnosticado com a doença terminal, com a doença terrível, com a doença cardíaca, com a insuficiência renal, ou quem sabe até mesmo um câncer. E diante disso, muitas pessoas literalmente entram em desespero. E o que essas pessoas literalmente pensam em momentos como esse é que precisam encontrar a cura da doença que têm. Eu preciso encontrar a cura para essa doença, eu vou procurar então os melhores médicos, farei todos os exames e também buscarei ao meu Deus. Buscarei ao meu Senhor e buscarei nele cura para a minha doença. Ninguém aceita de forma passiva a enfermidade, muito menos a morte. Eventualmente nós não sabemos como buscar a Deus. Apesar de sabermos que devemos buscar a Deus nesses momentos de aflição também, nós não sabemos como devemos fazê-lo. E algumas pessoas elas acham que devem se retirar. Será que devo me retirar? Será que devo me afastar um pouco de tudo, de todos? Será que devo orar mais, fazer jejuns? Como eu posso então buscar a Deus e refúgio neste momento de aflição? A pergunta que eu quero responder aqui, queridos, nessa manhã, é como cristãos devem agir diante da doença. O que nós devemos fazer quando estamos doentes? A palavra de Deus nos traz orientação para essa situação que todos nós somos passíveis de viver e de sofrer. Tiago escreve acerca deste assunto a irmãos
que eram como qualquer um, homens de carne e osso, e que também estavam sujeitos a enfermidades. E aquilo que Tiago ensina àqueles irmãos que estavam enfermos se aplica à minha vida e à sua vida também. O que devemos fazer, queridos, quando estamos doentes? A Bíblia nos ensina que diante da doença nós devemos sim recorrer à ajuda de Deus. E nós fazemos bem em recorrer à ajuda de Deus por meio da igreja. Nós fazemos bem nessas situações em recorrer à ajuda de Deus por meio da igreja. Eu peço rapidamente que, por gentileza, você deixe a sua Bíblia aberta em Tiago, mas abra também no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nós devemos sim recorrer à ajuda de Deus por meio da igreja. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que eu preciso necessariamente buscar a ajuda de Deus por meio da igreja? É preciso entender, queridos, que a igreja é uma congregação, na verdade é a união daqueles que comungam da mesma fé. E esta união, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. A igreja, ela não foi cunhada, nem foi inventada pelos homens. Isso aqui não se trata de uma conveniência humana. A igreja foi instituída pelo próprio Deus. Mateus capítulo 18, versículo 19, dirá o seguinte: em verdade, também vos digo, versículo 18, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a meu respeito ou a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás no céu. São palavras de Jesus, quando Cristo mesmo se refere à igreja como sua. O versículo 17 dirá o seguinte: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. A palavra de Deus nos mostra, amados, que a igreja de fato é uma instituição do próprio Deus, instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É preciso entender isso, porque nós caímos numa era onde as pessoas elas desconsideram a sacralidade e a santidade da igreja. Nós não estamos reunidos aqui por acaso. Vamos nos reunir porque nós comungamos na mesma fé. Não. A igreja foi instituída pelo próprio Deus. Esta reunião aqui nossa foi instituída pelo próprio Deus para que nós possamos nos cuidar uns dos outros. Portanto, diante da doença, nós fazemos bem em buscar a Deus por meio da igreja. Pois bem, voltando, queridos, lá à Epístola de Tiago, nós vamos encontrar uma segunda resposta a esta questão. Já ficou claro que nós devemos buscar a Deus por meio da igreja, mas a pergunta que se surge a tudo isso é como? Se devemos recorrer a Deus por meio da igreja, como nós podemos fazer isso? Como eu posso encontrar a Deus por meio da igreja? E é justamente isso que Tiago escreve aqui. Nós devemos recorrer a Deus por meio da igreja, primeiro, chamando os presbíteros da igreja. Versículo de número 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como nós podemos buscar a Deus por meio da igreja? Primeiro, chamando os presbíteros da igreja. Mais uma vez alguém pode se perguntar, mas por que eu iria chamar os presbíteros da igreja diante da minha enfermidade? Só porque são presbíteros? Só porque eles possuem um título de presbítero? Quer dizer que esse título que eles têm os põe numa situação ou numa condição melhor ou superior à minha condição? Será que realmente eu preciso chamar os presbíteros? Mais uma vez, queridos, nós caímos no mesmo erro no que diz respeito à visão que se tem hoje da própria igreja. Os presbíteros são presbíteros de Deus. Nós precisamos entender que os presbíteros, eles foram designados pela própria soberania de Deus. Deus não somente nos deu a igreja para que nós pudéssemos cuidarmos uns dos outros, mas Deus também equipou esta igreja com pastores e com presbíteros.
Quando nós falamos de presbíteros, por exemplo, eu quero me referir aos presbíteros regentes e aos presbíteros docentes. Só para que isso fique bem claro, os docentes são os pastores. Aqui em nossa igreja, por exemplo, os presbíteros docentes são o reverendo Itamar, o reverendo Jean, o reverendo Nailson, o reverendo Sérgio, e somente, né? Somente esses pastores. E os presbíteros regentes são os demais presbíteros. Deus, Ele nos colocou nesta condição. Ele criou esse sistema, Ele estabeleceu esses presbíteros, para que esses presbíteros pudessem pastorear a própria igreja. Diante da doença, então, nós fazemos muito bem em recorrer a Deus, por meio da igreja, através dos presbíteros. A palavra presbítero literalmente quer dizer ancião, mas não necessariamente ancião em termos de idade, mas em termos de experiência cristã. Nós sabemos disso. Nós lembramos, por exemplo, do próprio Timóteo, que era jovem, mas ainda assim agia e pastoreava o rebanho em Éfeso também. De modo que nós precisamos entender que Deus nos equipou com presbíteros, e nós fazemos muito bem, diante da doença, chamá-los para que eles orem por nós. Chamando os presbíteros, é isso que nós devemos fazer. E Tiago dá outras instruções acerca disso. Nós devemos primeiro, sim, chamar os presbíteros, porque eles são, sim, os pastores da igreja, mas nós devemos chamá-los para que eles orem por nós. É isso que Tiago vai dizer. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A razão e o propósito desse chamado é em busca da oração. Diante da doença, você deve chamar os seus pastores, você deve chamar os seus presbíteros para que eles orem por você, para que eles façam oração. Aqui nesse versículo nós temos algumas questões a serem explicadas, como por exemplo, esta unção com óleo. Tiago vai dizer, chame os presbíteros e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. O que Tiago quer dizer com isso? Nós precisamos entender que a unção com óleo é algo que já existia desde o Antigo Testamento. A unção com óleo era aplicada sobre a vida dos sacerdotes, dos profetas e dos reis de Israel. Isso pela própria designação de Deus. Estes homens eram ungidos com óleo. Era um símbolo, era um sinal. Quando o sacerdote, o profeta, ou mesmo o rei era ungido com óleo, aquele óleo simbolizava a consagração daquela pessoa ao serviço de Deus. Então, o óleo tem uma relação de simbolismo com a consagração, o óleo tem uma relação de simbolismo com a santificação e com a separação. Aquele homem seria separado para o sacerdócio, separado para as profecias, ou separado para o reinado de Israel. E no Novo Testamento, Tiago traz essa simbologia também. O óleo vem sobre o enfermo para consagrá-lo, para santificá-lo, para separá-lo. É como se nós disséssemos, olha, este homem, esta mulher, agora enferma, está separada para o cuidado de Deus. Então nós precisamos entender que o óleo, a unção com óleo, está ligado ao simbolismo. É importante dizer isso porque o próprio Tiago vai deixar claro que a eficácia da oração, na verdade, o poder de cura, não reside sobre o óleo, reside sobre a própria oração. Versículo de número 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, observe que Tiago tem todo o cuidado de dizer que a oração da fé salvará o enfermo, e o enfermo levantará. Não o óleo em si. Nós não podemos olhar para o óleo com olhos supersticiosos, como nós temos visto na igreja evangélica de um modo geral. E isso se dá no lar da pessoa. É curioso porque essa instrução nos mostra que os presbíteros devem ir, depois de chamados, à casa dessa pessoa, e lá existe essa unção com óleo. Não existe distribuição de óleo na igreja. Não é isso que Tiago está ensinando aqui. Então há muita confusão hoje em dia, e um pouco, em parte, por conta desse texto aqui. Temos visto muita superstição dentro da igreja, não somente com óleo. Hoje em dia há o copo de água que vai te curar, a rosa, a farinha. Venha a igreja pegar a farinha consagrada, a farinha santa. Isso é uma deturpação da própria palavra de Deus. O óleo tem um valor simplesmente simbólico.
A eficácia repousa sobre a oração da fé. É isso que Tiago vai ensinar aqui. Chame os presbíteros. Esses vão orar por eles. Os presbíteros, os pastores do rebanho, vão orar por eles. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mais uma vez, há aqui ao menos duas questões que precisam ser explicadas. O que seria exatamente esta oração da fé? E a oração da fé salvará o enfermo. O que seria exatamente esta oração da fé? Primeiro, nós sabemos que a fé é dom de Deus. Nós entendemos claramente isso. Nós não podemos produzir fé. A fé, ela é dom de Deus, concedida pelo poder do Espírito Santo. E nós entendemos que esta oração da fé também, ela vem como presente, como dádiva do próprio Deus. Presbítero nenhum, pastor nenhum pode produzir esta oração da fé. Nós precisamos sim crer, mas quando esta oração da fé virá, está debaixo da economia do próprio Deus. É preciso entender que, eventualmente, Deus não tem a vontade de que a pessoa fique curada, e nós precisamos ser submissos à vontade do próprio Deus. No entanto, quando for da vontade de Deus que a pessoa seja curada, a oração da fé acontecerá. A oração da fé acontecerá e a possibilidade da pessoa ser curada se tornará real. A pessoa então será curada. Isto é promessa da palavra de Deus. É Tiago quem está falando isso aqui. Isto é real e isto acontece. Nós estamos falando de milagres. E isto vem através da fé e, mais uma vez, é dom de Deus. Nós nos recordamos, por exemplo, do episódio onde Pedro e João estavam prestes a entrar no templo e encontraram ali um homem aleijado que pedia esmolas. E o que Pedro falou? Prata e ouro nós não temos, mas o que temos te damos. Levanta e anda. Um exemplo. É óbvio que os apóstolos eles tinham um ministério apostólico que não existe mais nos nossos dias de hoje. Mas ali nós temos um exemplo claro da oração da fé. Levanta e anda. É possível isso acontecer entre nós? É. É perfeitamente possível acontecer orações e milagres como esse. Mas nós precisamos entender que isso decorre da oração da fé. E a fé é dom de Deus. Nós precisamos entender isto aqui, oração da fé, como dom de Deus. Esta é a primeira questão que se surge neste versículo. Mas há uma outra questão controversa também. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A segunda questão a ser explicada se refere a estes pecados. Tiago relaciona claramente a enfermidade a pecado. E aí? O que é que nós podemos concluir disso? Será que todos os doentes estão doentes porque cometeram pecado? De um modo muito claro, nós podemos entender o que Tiago está dizendo aqui, à luz da própria Bíblia, afirmando o seguinte: nem todas as doenças são fruto de pecado, certo? Nós temos o exemplo clássico, o do próprio Jó, que não cometeu pecados para que padecesse a enfermidade que padeceu. No entanto, apesar de nem todas as doenças serem fruto de pecado, existem doenças, sim, que são fruto de relação pecaminosa. Isso não sou eu que está falando, é a Bíblia que ensina e é o próprio Tiago que está asseverando. Existem doenças que estão relacionadas, sim, à prática do pecado. E o que Tiago está dizendo é que nesta oração, este enfermo será salvo e os pecados deste enfermo serão perdoados. Nós estamos falando aqui acerca de intercessão. E o próprio Tiago vai expandir este assunto nos versículos posteriores. Mas o que nós precisamos entender, queridos, é que nós fazemos bem em buscar a Deus nesses momentos de aflição. Fazemos bem em fazê-lo por meio da igreja. Fazemos bem em fazê-lo por meio dos presbíteros, que são os nossos pastores, são os nossos líderes, são aqueles que cuidam da vida espiritual do rebanho. Fazemos bem em pedir que eles orem por nós, para que, se for da vontade de Deus, a oração da fé salve o enfermo e os seus pecados sejam perdoados. Antes de passarmos para o segundo ponto, algumas questões ainda precisam ser ajustadas do que foi dito aqui. Primeiro, é importante dizer
que o que Tiago fala aqui é que o enfermo deve chamar o presbítero. Infelizmente, eventualmente, os presbíteros e os pastores são os últimos a saberem acerca da enfermidade de alguém. É triste, às vezes, nós constatarmos que a pessoa adoece, fica enferma e fica na expectativa que os próprios presbíteros ou que os próprios pastores descubram que ela está doente. E não somente ficam na expectativa, quando ficam aborrecidas. Ficam aborrecidas quando o presbítero ou o pastor não descobre que essa pessoa está doente. O que Tiago está dizendo aqui é que cabe ao enfermo chamar. Cabe ao enfermo tomar a iniciativa. Cabe ao enfermo buscar a sua cura. Cabe ao enfermo ligar para a secretaria, ou ligar para o pastor, ou ligar para quem quer que seja e comunicar a sua doença. Então, cabe de fato ao doente chamar os presbíteros da igreja. A segunda e outra questão que nós precisamos observar ainda neste primeiro ponto é que nós, eventualmente, deixemos nos levar pela incredulidade. Talvez por conta das grandes bobagens que têm sido ditas pelas igrejas neopentecostais dos dias de hoje, mas nós nos deixamos levar pela incredulidade, de modo que não cremos como deveríamos crer em milagres em nosso meio. A palavra de Deus nos diz claramente que milagres acontecem, milagres são possíveis, e nós devemos correr atrás deles. Diante dessa doença, você faz muito bem em pedir e correr atrás de um milagre. Não estou falando aqui de forma neopentecostal, é a Bíblia. Chame os presbíteros da igreja, busque o milagre e creia no milagre. Chame, eles vão orar, a oração da fé. E o que a palavra de Deus nos diz é que o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. Se nós temos falhado na nossa falta de fé, em nossa pouca fé, que nós possamos nos corrigir hoje, à luz da palavra de Deus, e que possamos ser mais sinceros e ser mais verdadeiros em nosso cristianismo, buscando também os milagres que Deus nos oferece em sua palavra. Devemos recorrer à igreja, devemos recorrer à ajuda de Deus por meio da igreja, primeiro, chamando os presbíteros da igreja. Mas não somente, queridos, chamando os presbíteros da igreja. Há um segundo modo, um segundo e último modo pelo qual nós podemos recorrer à ajuda de Deus por meio da igreja. Nós devemos recorrer à ajuda de Deus por meio da igreja, confessando os nossos pecados a irmãos sinceros e orando com eles. Versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eis aqui um outro modo como você pode buscar a Deus por meio da igreja. Confessando os seus pecados a irmãos sinceros, a cristãos verdadeiros que você conhece, irmãos que eventualmente estão sentados aí, do seu lado. É a forma prescrita, é um princípio da própria palavra de Deus, para que você alcance também a cura do Senhor. Eu sei que, ouvindo essa palavra, alguns de vocês podem se perguntar, mas será que eu preciso realmente confessar os meus pecados a alguém para ser perdoado? Será que eu preciso necessariamente expor a minha vida, ou expor o meu pecado para alguém, para que eu venha a ser perdoado? Não, queridos, nós sabemos disso. A reforma nos trouxe o entendimento de que todos nós agora somos sacerdotes. É o que nós vamos chamar de sacerdócio universal. Eu não preciso necessariamente me confessar para um padre, para que esse padre venha interceder por mim, então eu venha obter o perdão dos meus pecados. Não. Você pode obter o perdão dos seus pecados, sim, orando em silêncio, em secreto, sozinho, com o seu Deus, e você será perdoado. Mas nós estamos falando aqui de um outro princípio. Nós estamos falando aqui acerca de intercessão. Nós estamos falando aqui acerca de intercessão. Então você faz muito bem, sim, segundo o que o próprio Tiago diz, em confessar os seus pecados a irmãos crentes verdadeiros que podem te sustentar, podem te ajudar nos seus momentos de fraqueza. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Nós precisamos
aprender a pedir ajuda. Essa semana eu precisei aconselhar um casamento que estava se desfazendo, e as pessoas elas esperam as coisas se desfazerem, eu não entendo. O casamento estava se desfazendo, e se eu não intervenho, o casamento iria se desfazer naquele instante ali, porque as pessoas demoram para pedir ajuda. Isso se aplica em todas as questões, inclusive questões que envolvem pecado e questões que envolvem a enfermidade também. Nós precisamos pedir ajuda quando estamos fracos espiritualmente. Estamos falando acerca de intercessão. Então, você faz bem em confessar os seus pecados uns aos outros, é isso que diz a palavra de Deus, para que você seja, de fato, curado. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Mais uma vez, queridos, se por um lado a Igreja Católica pegou esta passagem bíblica e criou uma heresia, se por um lado a Igreja Católica pegou esta passagem bíblica e veio a nos dizer que somente o padre pode interceder a favor do seu perdão, nós precisamos entender, queridos, que a Igreja Evangélica também caiu no outro extremo. A Igreja Evangélica também caiu no outro erro. No nosso meio, simplesmente não há confissão de pecados. Não há confissão de pecados entre nós. Nós não confessamos os nossos pecados uns aos outros. Então, nós erramos da mesma forma. Nós cometemos o mesmo erro. Nós precisamos aprender a praticar isso. Nós precisamos ter a coragem e aprendermos a confiarmos mais uns nos outros. Precisamos confessar os nossos pecados. Você precisa procurar o seu pastor. Não que ele vai ser o padre que irá interceder somente a favor de você, mas você precisa procurar o seu pastor, sim. E você precisa confessar, sim, os seus pecados ao seu pastor nos seus momentos de fraqueza. Você faz muito bem em fazê-lo. E, de fato, praticar a palavra de Deus para que você alcance, de fato, a cura, segundo o que o próprio Tiago estabelece aqui. Nós aprendemos que devemos confessar os nossos pecados. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eis aqui a razão, eis aqui a explicação acerca do que nós chamamos de intercessão. Por que, pastor, confessar os meus pecados a uma outra pessoa? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não estamos falando aqui dos super santos, não estamos falando aqui dos super crentes, nada disso. O texto deixa claro, estamos falando de irmãos simples, mas cristãos sinceros, cristãos verdadeiros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você faz muito bem em crer no poder da intercessão. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e naquilo que concordarem, lhe será atendido. É isso que nos ensina a palavra de Deus. E o exemplo que o próprio Tiago nos dá aqui é de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou e parou de chover. Orou novamente e voltou a chover. A Bíblia está recheada de exemplos como esse. Abraão intercedeu a favor de Abimeleque e de suas mulheres, e eles foram curados. Moisés intercedeu a favor de Miriam, e Miriam foi curada. Elias intercedeu a favor do filho da mulher, e ele ressuscitou. Do filho da viúva, e ele ressuscitou. Nós precisamos aprender a crer sim no poder da intercessão. Eu quero concluir esta mensagem, então, fazendo algumas perguntas a você. Eu quero perguntar primeiro, como é que você está? Você está em paz? Ou você anda angustiado? Quer por problemas financeiros, quer por problemas familiares, ou quer por problemas de saúde? Você anda angustiado? A pergunta que eu quero fazer após esta é: por que você não recorre à ajuda de Deus por meio da igreja? Por que você continua desprezando as reuniões de oração? Por que você continua desprezando a confissão de pecados, a intercessão e o auxílio que os seus pastores podem te dar?
Será que é porque você não reconhece que a igreja foi estabelecida por Deus para cuidar de você? Será que você é daqueles que, cheios de problema, desprezam a igreja porque no fundo pensam: eu não preciso da ajuda da igreja para buscar a Deus, eu posso buscar a Deus sozinho em minha casa? Você está indo contra tudo o que a Bíblia ensina aqui. Até quando você vai insistir em lutar contra a sua doença sozinho, contra a sua aflição sozinho? Até quando você vai desprezar o remédio, o médico, o enfermeiro, o pronto-socorro estabelecido por Deus, que é a sua igreja? Nós precisamos entender que existem questões espirituais por trás da doença. E em matéria de problemas espirituais, a igreja é o hospital de Deus. A igreja é o hospital de Deus. Você deve buscar a Deus por meio da igreja. É isso que nos ensina a palavra do Senhor nessa manhã. Vamos orar, queridos. Deus, nós suplicamos a Ti, Pai, que nos transforme conforme a Tua palavra, que o Senhor venha a nos livrar dos nossos maus hábitos, Senhor, das nossas práticas erradas, que nós possamos vencer todo o preconceito, todo o vício, e que possamos nos corrigir conforme o que o Senhor nos ensina e o que o Senhor nos ensinou nesta manhã, Pai. Que nós possamos reconhecer a igreja como instituição divina, que nós possamos reconhecer, Deus, o auxílio dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, como médicos do Senhor, para cuidarem das nossas vidas espirituais, que nós possamos reconhecer o auxílio do nosso irmão ao nosso lado, que nós possamos ter a coragem, a confiança de confessar a ele os nossos pecados, para que venhamos vencê-los, para que sejamos curados, Senhor. Dá-nos a alegria de vermos uma igreja que vive conforme a Tua palavra, que vive conforme essas instruções que nós lemos aqui, Deus, na Epístola de Tiago nesta manhã. Dá-nos o mais amor por esta casa, Senhor. Dá-nos o mais amor e cuidado uns pelos outros, Senhor. Dá-nos o mais respeito aos nossos presbíteros, às nossas autoridades eclesiásticas, Senhor. Que nós possamos reconhecê-los como homens de Deus. Que nós possamos recorrer a eles como homens de Deus, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém.